Boa noite. Mais uma aula de dúvidas de álgebra linear 1. Hoje teremos algumas dúvidas referente à parte determinantes, mas temos uma dúvida também ainda da lista de matrizes que alguém mandou já no final da sexta-feira. Eu deixei para responder nesta aula de hoje. Também vamos falar um pouco da avaliação, como é que vai ser a nossa avaliação na próxima terça-feira, ok? Então vamos juntos. Bom, vamos começar falando, tirando dúvida da questão 5 da lista 1, né, que mandaram no final da sexta-feira aí. Essa questão fala o que para a gente? Ela diz assim: considere as proposições. Proposição 1. Se A e B são matrizes triangulares inferiores, então A mais B também o é, ou seja, também é uma matriz triangular inferior. Alternativa 2. Se A e B são matrizes diagonais não escalares, então A mais B também o é, ou seja, uma matriz diagonal não escalar. Alternativa 3. Se A é uma matriz simétrica, então a inversa de A também o é, ou seja, também é uma matriz simétrica. É correto afirmar que apenas 1 é verdadeira, apenas 3 é verdadeira, apenas 2 e 3 são verdadeiras, apenas 1 e 2 são verdadeiras, apenas 1 e 3 são verdadeiras, ou todas as proposições são verdadeiras. Então precisamos analisar as 3 proposições que estão aí diante de nós. Muito bem. A primeira proposição fala assim: se você tiver na sua mão duas matrizes triangulares inferiores, o que são matrizes triangulares inferiores? São matrizes quadradas em que os elementos acima da diagonal principal são obrigatoriamente iguais a zero, ok? Então, se você tiver na sua mão duas matrizes A e B triangulares inferiores, aí eu coloquei aí, olha, uma matriz A genérica, triangular inferior, a diagonal principal dela é A1, A22, A33, A44 até ANN. Todos os elementos que ficam acima da diagonal principal são iguais a zero. E B também uma matriz triangular inferior, os elementos acima da diagonal principal de B, que é B11, B22, B33, B44 até Bnn, são todos iguais a zero. Ora, se você pegar essas duas matrizes e somar, você vai somar termo a termo, então o que vai acontecer? Você tem a diagonal principal, que é o A1 mais o B1, depois o A22 mais o B22, depois o A33 mais o B33, até o último ANN mais BNN. Abaixo da diagonal principal, você vai somar os elementos que estão aí, e não vem ao caso quanto dá. O que importa é o que acontece acima. Se na matriz A, tudo que está acima da diagonal principal é zero, e na matriz B, tudo que está acima da diagonal principal também é zero, quando você somar as duas matrizes, acima da diagonal principal, tudo vai ser igual a zero. Portanto, A mais B também será uma matriz triangular inferior e essa alternativa ela é verdadeira. Ok? Agora vamos para a alternativa número 2. A alternativa 2 fala assim: se A e B são matrizes diagonais não escalares, o que são matrizes diagonais? Matrizes diagonais são matrizes quadradas, correto? Onde os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a zero. Não escalares. O que é uma matriz escalar? A diagonal principal, todos os elementos que pertencem a ela são iguais. Então, eu estou falando que na minha mão eu tenho duas matrizes A e B que são diagonais, mas não são escalares. Ou seja, na diagonal principal não pode ser tudo igual. O que a questão está falando é que se você somar essas duas matrizes, o resultado também dá uma matriz diagonal que não é escalar. Muito bem. Ora, se eu pegar a matriz A como sendo uma matriz 1,
0, 0, 2, uma matriz 2 por 2. Veja que ela é uma matriz diagonal e ela não é escalar. Os elementos da diagonal principal não são iguais. A matriz B, 2, 0, 0, 1, também é uma matriz diagonal e não é escalar. Mas, quando você calcula A mais B, você encontra a matriz 3, 0, 0, 3. Ela é uma matriz diagonal e é escalar, porque os elementos na diagonal principal são todos iguais. Portanto, esta alternativa 2 é uma alternativa falsa, porque ela fala que se eu somar duas matrizes não escalares, o resultado continua dando uma matriz não escalar. E isso não é verdade. O que a gente acabou de dar aí é o que a gente chama de contra-exemplo. Um exemplo para dizer que isso aí não é verdadeiro. Ok? Então, essa alternativa 2 ela é falsa. Por fim, nós temos a alternativa 3, que diz assim: se A é uma matriz simétrica, então a sua inversa também o é, ou seja, a sua inversa também é uma matriz simétrica. Se você tiver na sua mão uma matriz simétrica e ela é inversível, então a inversa dela é simétrica. Será se é verdade? Vamos ver. Ora, se uma matriz A ela é simétrica, então a transposta dela é igual a ela mesma. Então a transposta de A é igual à própria matriz A. O que você quer saber? Você quer saber se a inversa de A ela é simétrica. Quando é que ela será simétrica? Quando a transposta dela for igual a ela mesma. Então eu vou perguntar a inversa de A. Quem é a sua transposta inversa de A? Se ela me responder que a transposta dela é ela mesma, ou seja, a própria inversa de A, então ela é uma matriz simétrica, ok? Então vamos perguntar a ela. Inversa de A. Quem é sua transposta? Ou seja, quem é a transposta da inversa de A? É o que está aparecendo aí na primeira linha, né? Antes da primeira igualdade. Usando propriedades de inversa de matrizes, nós já vimos que a transposta da inversa é a inversa da transposta. Então, vou usar esta propriedade. A transposta da inversa é a inversa da transposta. Muito bem. Aí, no meio, onde eu tenho a inversa da transposta de A, quem é a transposta de A? Olha lá, como A é simétrica, linha de cima, a transposta de A é a própria matriz A. Então, isso aí no meio vai se transformar em quem? Inversa de A, porque a transposta de A é a própria matriz A. Agora, é só você olhar o início e o fim. O que diz o início? Transposta da inversa de A. É igual, olha o final, à própria inversa. Ou seja, a transposta da inversa é ela mesma. Se a transposta dela é ela mesma, ela é uma matriz simétrica. Portanto, a alternativa 3 ela é verdadeira. Com isso, nós temos o seguinte, questão 5, lista 1. É correto afirmar que letra E, apenas 1 e 3 são verdadeiras. Então, isso responde essa questão da lista 1. Perfeito? Muito bem. Agora vamos a mais uma dúvida. Não temos muitas dúvidas, porque as pessoas não mandaram as dúvidas e não vamos ficar criando dúvidas para as pessoas que não têm dúvidas, ok? Muito bem. Todos sabiam que a aula de dúvidas sobre a lista de determinantes era hoje. Aí me perguntaram a questão 4, lista 3. Questão 4 da lista 3 diz assim: qual é a raiz quadrada do simétrico de quê? Desse determinante de uma matriz 5 por 5. Então, preciso calcular o determinante desta matriz 5 por 5 e depois calcular a raiz quadrada do simétrico deste resultado. Ora, quando eu olho para esse determinante, eu vejo algo assim que já está gritando para mim, o que é
este monte de zero que tem na coluna 1. Como eu vejo esse monte de zero, então eu vou calcular este determinante aplicando o teorema de Laplace na primeira coluna. Então, o determinante vai ser os elementos da primeira coluna multiplicado pelos seus respectivos cofatores e somados esses resultados. Como todo mundo é zero, exceto o primeiro elemento, que é 9, isso vai dar o quê? 9 vezes, que é o elemento, o cofator dele. Quem é o cofator dele? Menos 1 elevado a soma da linha com a coluna. O 9 está na linha 1, coluna 1. 1 mais 1 dá 2, vezes o determinante da matriz que sobra quando você risca a linha do 9, que é a linha 1, com a coluna do 9, que é a coluna 1. Então, sobra este determinante de uma matriz 4 por 4 aí. Ok? É claro que o menos 1 ao quadrado, que está aí junto do 9, 9 vezes 1 vai dar 9. Aí eu vou passar para o próximo slide, e aí você vai ver que só vai ter um 9 ali, né? Muito bem. Ora, como é que a gente vai calcular agora este determinante? Eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar propriedades de determinante para triangular, certo? Como nós vimos nas aulas anteriores. Para isso, eu vou começar fazendo o quê? Eu vou permutar a linha 1 com a linha 4. Para quê? Para que o pivô fique lá o 1, né? Facilitando a nossa vida. Muito bem. Só que quando você permuta duas linhas, você altera o determinante. Altera como? Você altera o sinal do determinante. O que você precisa fazer para manter o mesmo resultado? Corrigir essa alteração. Então, eu venho do lado de fora e multiplico por menos 1. Ok? Eu fiz uma operação que altera o determinante, então ele ficou multiplicado por menos 1. Aí eu venho do lado de fora e multiplico por menos 1. Aí ficou no lugar do 9 menos 9, para corrigir a alteração que eu fiz por causa desta operação elementar. Muito bem. Uma vez que eu agora permutei a linha 1 com a linha 4, eu vou zerar estes elementos que estão aí na coluna 1, abaixo do 1. E vou começar isso com a linha 2, onde tem este 4 aí. Vamos zerá-lo. Para isso, eu vou trocar a linha 2 por linha 2 menos 4, linha 1. Aí vai dar o quê? 4 menos 4, 0. 0 menos 4 vezes 0, 0. 2 menos 4 vezes menos 1, que dá mais 4, isso dá 6. E 1 menos 4 vezes 2, que é menos 8, dá menos 7. Beleza? E esta terceira operação elementar, ela não altera o determinante. Então, nós continuamos com este novo determinante aí. Vou passar isso para o próximo slide. Muito bem. Agora, vamos zerar o menos 5 que está ali, né, na primeira coluna. E para isso, eu vou trocar a linha 3 por linha 3 mais 5, linha 1. Fazendo isso, eu vou ficar com menos 5 mais 5 vezes 1 dá 0. 5 mais 5 vezes 0 dá 5. 1 mais 5 vezes menos 1, que é 1 menos 5 menos 4. E 3 mais 5 vezes 2 dá 13. Ok? Agora, vou zerar este 2 que está aí. E aí, eu vou pegar a linha 4 e vou trocar a linha 4 por linha 4 menos 2 vezes a linha 1. Aí vai ficar 2 menos 2, 0. 1 menos 2 vezes 0, 1. 0 menos 2 vezes menos 1, mais 2. E 0 menos 2 vezes 2, menos 4. Portanto, eu fico com este determinante aí e eu vou passar isso para o próximo slide. Feito. Veja agora. Agora eu vou para a linha 2. Mas quando eu olho a linha 2, eu vejo uma que começa com 0, eu vejo uma que começa com 5 e eu vejo uma que começa com 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou permutar a linha 2 com a linha 4. Isso altera o determinante? Sim, altera o determinante. O determinante fica, então, multiplicado por menos 1. O que é que eu faço para corrigir? Eu multiplico do lado de fora por menos 1. Então, como estava menos 9, passa agora a ficar mais 9. E aí, eu permuto lá dentro a linha 2 com
a linha 4. Feito isso, onde tem o pivô da linha 2, que é o 1, eu tenho embaixo um 5 e tem um 0. Que bom que já tem um 0. Mas o 5, eu vou zerar este 5. Para isso, eu vou pegar a linha 3 e vou trocar a linha 3 por linha 3 menos 5 linha 2. E aí vai ficar 5 menos 5 vezes 1, 0. Menos 4 com menos 10, menos 14. E 13 com mais 20, 33. E aí eu obtenho isso aí, que eu vou passar para o próximo slide. Beleza? Muito bem. Feito, veja agora a linha 3. Eu tenho uma linha que é menos 14 e 33, eu tenho uma linha que é 6 e menos 7. Não vou permutar nada, eu já vou pegar a linha 3 e vou fazer este pivô aí virar 1. Como? Eu vou pegar a linha 3 e vou multiplicar por menos 1 sobre 14. Quando eu multiplico a linha 3 por menos 1 sobre 14, ela passa a ser 0, 0, 1 e menos 33 sobre 14. Esta operação elementar, ela altera o determinante? Sim, ela altera o determinante. Como eu multiplico uma linha por menos 1 sobre 14, o que acontece com o determinante? Ele fica multiplicado por menos 1 sobre 14. O que eu faço para corrigir? Multiplico lá do lado de fora por menos 14. Porque se ele ficou multiplicado por menos 1 sobre 14 e eu multiplico do lado de fora por menos 14, no final eu corrijo o problema, né? Então, aquilo que eu fiz, a alteração que eu fiz, do lado de fora, eu corrijo a alteração. Beleza? Então, eu multiplico lá do lado de fora por menos 14 para corrigir a alteração por causa desta operação elementar. Veja, e aí o que eu vou fazer? Veja que a minha matriz ela já está quase triangular superior. Só falta abaixo da diagonal principal aquele 6 virar 0. O que eu vou fazer então? Eu vou agora dar um jeito desse 6 virar 0. Com isso, eu vou pegar a linha 4 e vou trocar a linha 4 por linha 4 menos 6 linha 3. Então, vai ficar 6 menos 6, 0. E menos 7 menos 6 vezes o menos 33 sobre 14. Ora, o menos 6 vezes menos 33 sobre 14, o 6 com o 14 você pode simplificar, vai dar 3 vezes 39 sobre 7, ou seja, 99 sobre 7. E isso somado com menos 7 vai dar 50 sétimos. Okay? Então, essa continha aí, eu vou passar essa continha para o próximo slide. E agora eu já posso calcular o determinante. Nós temos um 9 do lado de fora, nós temos um menos 14 do lado de fora, e aí esta matriz aí que eu estou calculando o determinante já é uma matriz triangular, ok? É uma matriz triangular superior e o determinante dela é então o produto dos elementos da diagonal principal. Portanto, o determinante final vai dar 9 vezes menos 14 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 50 sétimos. Vamos fazer a conta aí. O 1 vezes 1 vezes 1 é 1, vezes 50 sétimos, 50 sétimos. Quando eu multiplicar por menos 14, o 14 com 7 corta, vai dar 2. 2 vezes 50 dá 100, vezes menos 1, menos 100, vezes 9, menos 900. E agora é só responder a questão. O que a questão pedia para a gente? A questão pedia para a gente a raiz quadrada do simétrico de menos 900, que é o resultado do determinante. Ou seja, a raiz quadrada de 900, porque o simétrico de menos 900 é mais 900. E quem é a raiz quadrada de 900? 30. Então, a resposta da questão é 30. Muito bem. E vamos com mais uma dúvida, né? Para a gente fechar a aula, falando que as pessoas não procuraram muito, não perguntaram muitas coisas. Vou colocar coisas que as pessoas perguntaram. Mas essa aí, questão 9, lista 3, que fala assim. Seja A pertencente a Mn, ou seja, uma matriz quadrada de ordem n,
onde n é ímpar. Então, ela pode ser uma matriz 3 por 3, 5 por 5, 7 por 7. Importa que ela seja quadrada de ordem ímpar. E ela é uma matriz antissimétrica. É correto afirmar que só tem 3 alternativas. Alternativa A, o determinante dessa matriz é zero. Alternativa B, o determinante desta matriz não é zero. Alternativa C, o determinante desta matriz pode ou não ser igual a zero. Então, qual das três é a alternativa verdadeira? Vamos lá. Começando. O que quer dizer que ela é uma matriz antissimétrica? Quer dizer que a transposta dela é igual a menos ela, ou seja, ela vezes menos 1, beleza? Se a transposta dela é igual a menos ela, o que eu vou fazer aí? Eu vou pegar esta igualdade e vou calcular o determinante dos dois membros. Se elas são iguais, o determinante da matriz que está no membro esquerdo é igual ao determinante da matriz que está no membro direito. Então, o determinante de A transposta é igual ao determinante de menos A. E aí vamos utilizar propriedades que já conhecemos. Primeira propriedade que a gente vai usar é determinante da transposta de A é igual ao determinante de A. Então, uma matriz e sua transposta possuem o mesmo determinante. Então, o determinante de A transposta é igual ao determinante de A. Isso é o que está antes do igual. Agora, depois do igual, nós temos uma outra propriedade. Nós estamos calculando o determinante de uma constante vezes uma matriz. Constante essa que é o menos 1. Só que quando você pega o menos 1 e multiplica pela matriz A, você está multiplicando o menos 1 por todas as linhas de A. E cada vez que você multiplica por uma linha, por uma constante, você altera o determinante. Então, vamos fazer a conta aí. Quando você multiplica pela primeira linha, o determinante altera. Fica menos 1 vezes o determinante de A. Quando você multiplica pela segunda linha, o determinante altera. Fica menos 1 vezes o determinante da matriz. Mas se você multiplicar as duas linhas, linha 1 e linha 2, então você tem um menos 1 da alteração da linha 1 e vezes menos 1 da alteração da linha 2. Como você também vai multiplicar pela linha 3, você vai ter um menos 1 vezes o determinante da matriz original por causa da multiplicação pela linha 3. Só que você vai multiplicar o menos 1 pela linha 4, pela linha 5, por todas as linhas, porque você está multiplicando a matriz inteira. Quantas linhas são? N linhas. Então, quem é o determinante dessa constante vezes A? É menos 1 elevado a n, que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 1 para cada linha, são n linhas, vezes o determinante da matriz original. Ok? Muito bem. Ora, como a questão diz que n é ímpar, depois do igual, menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. Então, o que eu tenho aí na igualdade? Que determinante de A é igual a menos determinante de A. O que eu vou fazer? Eu vou passar o menos determinante de A do membro direito para o membro esquerdo. E aí eu vou ficar com 2 vezes determinante de A igual a zero. Dividindo os dois lados por 2, eu concluo que o determinante de A é zero. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Aqui. Muito bem. E aí, nós encerramos as dúvidas, né? A aula de dúvida tem poucas dúvidas porque vocês não pediram mais dúvidas. Então, nós temos apenas essas dúvidas. Ok. Vamos falar agora da nossa avaliação, que ocorrerá na próxima terça-feira. Ia ser na sexta, mas sexta é feriado, então será na próxima terça-feira. Como é que vai ser? A avaliação é no Moodle, você tem que logar, ok? Vai estar lá um item escrito verificação de aprendizagem 1. Então, é um questionário com 10 questões. Então, você vai fazer o questionário, vai preenchendo as 10 questões do questionário, ok? As questões, questão 1,
Ah, me atrapalhei na questão 1, posso pular para 2? Pode pular para 2, para 3, para 4 e depois voltar, tá? Você não vai ficar preso no questionário, tendo que fazer a 2 somente depois que fazer a 1. Não, você pode fazer as questões livremente, pode começar da 7, depois voltar para 4, depois ir para 10. O que importa é que você precisa preencher as 10 questões. Muito bem. Ora, o sistema ficará aberto para você começar a avaliação a partir das 18 horas e vai fechar às 22 horas. Vou repetir. O sistema ficará aberto para você fazer a avaliação a partir das 18 horas. Quero começar minha prova às 18h01. Posso? Posso. Quero começar minha prova às 18h10. Posso? Posso. Quero começar às 18h30. Posso? Posso. Quero começar às 19 horas. Posso? Posso. Pode começar entre 18 horas e vai fechar às 10 horas. Isso quer dizer que você vai ter 4 horas para fazer a avaliação? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ficará disponível para você acessar entre as 18 horas e as 22 horas. O tempo de prova é o tempo de aula, 2 horas. Tá? Se o seu tempo de aula é de 6h20 às 8h20, 2 horas, então o tempo que você vai ter disponível para fazer a avaliação é de 2 horas. Como assim? Explica para mim. Beleza. Quero me logar às 18 horas e 10 minutos. Perfeito, você se loga às 18 horas e 10 minutos, começa a fazer sua avaliação. Às 20h10 é o seu prazo. Você tem 2 horas para fazer. Então, às 20h10, você tem que ter já terminado. Ok? Loguei 18h30, comecei a fazer a avaliação. Você tem até às 20h30 para encerrar. Ah, comecei a minha avaliação, por algum motivo comecei mais tarde, seja lá qual for o motivo, comecei às 19 horas. Você vai começar às 19 horas, então você vai ter até às 21 horas. Comecei às 19h45, então você vai ter até 21h45. Agora, comecei 8h30 da noite, 20h30. Você não vai ter até as 22h30. Por quê? Porque o prazo é até 10 horas. O sistema fecha às 10 horas. Então, está aberto de 18 horas às 22 horas. Dentro deste período, você tem 2 horas para fazer. Se você logar tarde, é totalmente responsabilidade sua. Quando der 10 horas, o sistema fecha. E, independente de onde você estiver, o sistema vai interromper a sua avaliação. Então, todos estão sendo avisados em relação a isso. Inclusive, mandarei um e-mail para todos com isso por escrito, ok? Muito bem. Bom, como é que vão ser as questões da prova? As questões da prova vão ser praticamente de 2 tipos, na verdade 3 tipos. Quais tipos? Exatamente os tipos que nós acabamos de tirar dúvidas fora. Vamos voltar às dúvidas, né? E aí a gente vai falando quais são os tipos. Vamos voltar? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Veja a primeira dúvida de hoje. Voltando os slides aqui, tá, gente? Aqui, passei demais. Beleza. Por exemplo, questão de múltipla escolha deste que a gente tirou dúvida hoje. Então, nós teremos apenas 2 tipos de questões na prova: questões de múltipla escolha e questões de você botar o valor numérico da resposta. Vamos falar de cada um deles. As questões de múltipla escolha, elas vão ter 2 variações. Uma é desse tipo aí, onde nós vamos ter considere as proposições. Aí é correto afirmar que é exatamente neste estilo que está aí. Exatamente desse estilo, perfeito? Então, são questões que você vai precisar analisar as proposições e vai marcar a alternativa correta. Beleza. A alternativa que você julgar que é correta, você vai lá e marca. Pronto. Não tem dúvida nenhuma a respeito disso. Beleza? Bom, segundo tipo
de, né? Aí vamos passando os slides aqui que a gente comentou hoje. O segundo tipo é, então aí mais uma vez, este tipo aí, que é o tipo de questão aberta, ou seja, existe uma pergunta. Por exemplo, suponha que saísse uma questão da prova. Qual é a raiz quadrada do simétrico desse determinante? Então, você vai fazer todas as contas e vai ter um espaço lá na resposta, onde você vai digitar o resultado. No caso dessa questão aí, a resposta era o número 30. Então, você vai lá digitar o número 30. Se a resposta é 30 e você digitou 30, você ganha um ponto. Se a resposta é 30 e você digitou qualquer outro número que não seja 30, você zera a questão. Simples assim. Então, esse tipo de questão é tudo ou nada. Ou você acerta, ou você erra. Então, você tem que fazer com cuidado, fazer suas contas com cuidado, para você, né, não ter problema, ok? Porque não tem como dar meio certo, né? Ou seu número bate com o número correto, ou não bate, não tem meio termo, né? 29 não é 30, 400 não é 30, 30 é 30, ok? Muito bem. E o outro tipo de questão é também uma questão de múltipla escolha, mas não dessas de completar as, como é que fala? Não de olhar as proposições, é exatamente dessa que tem na dúvida de hoje também, né? Estou passando os slides de novo, porque tem aqui nos nossos slides o outro tipo de questão. Por exemplo, essa questão 9 da lista 3, né? Dada uma pergunta, aí tem aí, é correto afirmar que? Aí tem alternativa A, alternativa B, alternativa C, D, E, F, G, H, não sei quantas alternativas vão ter. H, I, J, K, L, não sei, várias alternativas. Então, aí você vê qual é a alternativa que responde a sua questão, vai, marca. Perfeito? Então, nós temos questões com de múltipla escolha, onde você vai marcar a alternativa, assim, direta, ou aquelas que você analisa as proposições. Então, são esses dois tipos. E temos questões abertas, onde você vai fazer as suas continhas e vai colocar o resultado lá. Certinho? Então, vamos voltar à câmera. Beleza. Bem, aí você diz, e se der algum problema? Se der algum problema, você travou, você não consegue mais fazer avaliação, beleza. Você vai depois, fica calmo, respira fundo e você vai mandar um e-mail para mim, registrando tudo o que aconteceu. Ah, eu estava fazendo, consegui fazer 4 questões. E aí deu algum problema a tal hora, você vai ter que registrar a hora. Você vai contar para mim tudo o que aconteceu e eu vou analisar caso a caso, ok? Porque o Moodle, ele registra tudo que está acontecendo. Então, se você caiu, o que aconteceu, tudo fica registrado. Então, eu vou analisar caso a caso, beleza? Agora vamos lá, alguém pode perguntar assim: ah, professor, estou fazendo a prova, estava na questão 7, o tempo acabou. O que o sistema faz? O sistema simplesmente fecha a sua prova e entrega as questões que você já respondeu. Aqui você não respondeu, porque você não fez em um tempo hábil, ele vai entregar sem resposta, ok? Aí vai ficar zerada, porque acabou o tempo hábil. Vai estar lá registrado o tempo que você completou 2 horas e não acabou o questionário. Ora, gente, eu quero falar para vocês uma coisa. Essa avaliação ela é rápida, dá para fazer rapidinho, 1 hora é suficiente para você fazer essa avaliação. Ela não precisa, embora seja 2 horas, ela não precisa de 2 horas para fazer. Você pode até fazer em menos de 1 hora, ok? Então, se você estudou, fez exercícios, já está prático no negócio, em menos de 1 hora você consegue fazer todas as 10 questões. Então, ninguém perca o seu tempo falando depois para mim: "Ah, não deu tempo". Deu e vai sobrar, ok?
Então, qualquer dúvida, vocês podem se comunicar comigo, ok? Então, até lá, tchau, até a próxima.